Viagem no tempo é um assunto que mexe muito com os seres humanos, ainda mais quando temos alguma informação sobre o futuro. Isso também é um assunto controverso, porque enquanto uns dizem que é possível, outros afirmam que é apenas ficção. Mas se a gente pudesse olhar para o futuro, o que será que nós veríamos? Carros voadores? Teletransporte? Pessoas robóticas? Outros tipos de seres humanos? Hoje vocês vão conhecer a história do homem que viveu em 3906 e o seu diário. Mas antes, se inscreva no canal clicando nesse botãozinho vermelho e, como de costume, vai deixando logo seu joinha. Yeah! Deixou o like, se inscreveu, vamos puxar a vinheta. Todo mundo já viu algum filme ou alguma história sobre viagem no tempo, onde também tem as máquinas do tempo, né? Seja com um portal ou um carro que viaja para o futuro. O ser humano fica encucado para descobrir o que vai acontecer no futuro, mas certeza nunca temos de nada. Mesmo não tendo certeza se as histórias são verdadeiras ou não, existem muitas histórias de pessoas que viajaram para o futuro ou para o passado. Mas de todas as histórias, tem uma que se destaca, e nessa nem foi preciso construir uma máquina do tempo. Muitos relatos e evidências dessa história que vamos contar foram escritas em um diário. Um diário que ficou escondido por muito tempo e que só agora foi revelado. O livro possui 800 páginas e se chama Crônicas do Futuro e foi escrito por Paul Dienach, o homem que descreveu sua própria experiência no futuro. Esse livro era muito bem guardado e considerado ultra secreto, porque nele havia revelações futuras a respeito da humanidade que poderia chocar quem lesse. Então, vamos conhecer essa história. Paul Amadeus Dienach. Paul Amadeus Dienach era um professor alemão da Universidade de Zuriche. Ele era professor, mas não tinha intuito nenhum de escrever ou publicar algum livro. Em 1918, ele começou a escrever um diário sobre as tristezas da sua vida, e também contava seu estado de saúde, que estava piorando. Até que 3 anos depois, em 1921, ele acabou contraindo uma doença chamada encefalite letárgica, também conhecida como doença do sono. Essa doença ataca o cérebro, causando uma forte sonolência, e acaba deixando suas vítimas paradas como estátuas, sem poder falar e sem poder se mexer. Com essa doença, Paul acabou entrando em coma, ficando mais ou menos 1 ano internado em um hospital. Sua família pensava que ele não ia acordar de novo. Até que 1 ano depois, em coma, o milagre aconteceu. Paul acordou do coma, voltando à vida, mas de uma forma totalmente diferente. Ele se tornou uma pessoa mais tímida, mais quieta, mas com uma grande vontade de escrever. Ele escrevia em seu diário todo dia e guardava esse diário como se fosse um tesouro. Não mostrava para ninguém o seu diário e muito menos contava o que ele escrevia no livro. Algum tempo depois, Paul acabou se mudando para a Grécia e lá conheceu um aluno chamado George Paparatsis, um aluno que se tornou um de seus melhores amigos. Mas em 1924, Paul acabou contraindo uma tuberculose e morreu logo em seguida. Dias antes de morrer, Paul havia entregado algo muito importante para George, o aluno melhor amigo que ele fez na Grécia. O que ele tinha entregado era uma maleta cheia de documentos, e no meio desses documentos havia o seu misterioso diário. O diário secreto de Paul, que até então ninguém havia lido. Paul, antes de morrer, autorizou George a ler, mas com uma condição de não mostrar para ninguém. Depois da morte de Paul, George então foi ler o que havia no diário. Ele então começou a traduzir o diário de quase 1000 páginas e acabou descobrindo algo incrível. O diário contava a história de uma pessoa que teria viajado no tempo. George ficou impressionado no que leu e não acreditava naquilo. E como George era maçom, ele resolveu levar a história para o grupo de amigos, que ao ler o livro mantiveram o livro oculto e guardado por muito tempo. O livro continha muitas informações que era melhor guardar em segredo, mas passaram alguns anos e o grupo maçom resolveu divulgar o livro para o mundo. E como o conteúdo não era para qualquer um, a igreja resolveu censurar o livro. E foi aí que a história do diário mais uma vez ficou oculta. Mas o que teria de tão proibido e secreto dentro desse diário? O que estava escrito nesse livro que a igreja teve que censurar? O diário. Paul não contou para ninguém, mas escreveu em seu diário que durante o coma ele estava totalmente consciente. Só que ele não estava consciente na maca do hospital lá em 1921, o ano em que ele ficou doente. Sua consciência teria sido transportada para a consciência de um outro homem. Um homem que se chamaria Andrew Northman e que estaria vivendo no ano de 3906. Ou seja, mesmo estando em coma ali em 1921, Paul escreveu em seu diário que naquele período estava vivendo em um outro corpo, em um outro ano, no ano de 3906. Paul relatou que as pessoas que conheciam Angel, o cara do futuro, perceberam que ele tinha mudado por completo, que alguma coisa havia acontecido no corpo dele. E como
Paul estava todo perdido, sem saber de nada, os cidadãos resolveram então explicar para Paul, ou Andrew, tudo o que havia acontecido desde 1921 até 3906, para assim Andrew, ou Paul, se situar no atual mundo em que ele estava vivendo. Então, quando Paul acordou do coma, ele escreveu em seu diário tudo aquilo que viveu, enquanto estava no futuro. O novo homem. Em seu diário, Paul escreveu que a evolução humana nunca parou, e os Homo sapiens sapiens, que é o homem como a gente conhece hoje, em 3906 começaram a desaparecer. Nisso dando um espaço para uma nova espécie de ser humano, uma espécie mais evoluída, chamados ocidentais Homo novos, que seria um ser humano muito mais inteligente do que somos agora. Esse novo homem teria desenvolvido habilidades de prever o futuro de forma instantânea, além de também ter o poder de se comunicar através da telepatia, e isso tornaria os homens daquela época muito mais evoluídos. Outro fato curioso é que no futuro é possível transferir a consciência de um corpo para um outro. E foi por isso que quando Paul chegou no futuro no corpo de Andrew, os familiares e amigos de Andrew explicaram tudo para ele, pois lá naquela época a transferência de consciência seria uma coisa normal. Por isso que os familiares e amigos perceberam que o cara tinha mudado, mas não ficaram surpresos, e explicaram tudo o que estava acontecendo ali. Previsões entre 2000 e 3000. Isso que acabamos de falar não foram as únicas coisas que Paul descreveu do futuro. Ele também deixou escrito algumas possíveis previsões da nossa humanidade. Em seu livro, Paul afirma que entre os anos 2000 e 2300 haverá problema de superpopulação na Terra. Haverá também uma terrível destruição do meio ambiente. E as desigualdades econômicas vão chegar a níveis drásticos. Em 2204, Marte será colonizada. Estará com mais de 20 milhões de pessoas. Mas em 2265, um enorme desastre natural matará todos os habitantes de Marte, fazendo com que eles nunca mais tentem habitar o planeta novamente. Em 2309, aconteceria a Terceira Guerra Mundial, e grande parte da população será aniquilada. Chegando no ano de 2396, será criado o Grande Parlamento da Terra, uma forte organização que iria juntar o mundo e impedir que guerras futuras aconteçam, pois a Terceira Guerra Mundial seria tão catastrófica que a humanidade iria sofrer bastante. Depois desse novo parlamento, o mundo iria mudar, deixando ainda mais os seres humanos unificados, fazendo uma mudança tão grande no planeta que transformaria o ano para o ano 1. A partir desse ponto, os recursos da Terra seriam distribuídos igualmente para todo mundo. Os problemas ambientais seriam resolvidos e também acabaria com o excesso da população. Avançando no tempo, em 2600, sem contar a transformação do ano para o ano 1, a maioria dos seres humanos em 2600 estaria começando a conversar por telepatia. Poderia falar com qualquer pessoa do mundo usando apenas o poder da mente. Também foi escrito em seu diário que lá no futuro a ciência iria fazer grandes descobertas a respeito do interior do nosso planeta, como por exemplo a revelação de um Sol e de uma atmosfera interna. Previsões entre 3000 e 3906. Em 3382, algo surpreendente acontece com a humanidade. Seria nesse ano que surgiria a nova raça humana, chamado de Ocidentais Homo Novos. Eles se tornam a população mais predominante na Terra, e eles possuem uma mutação em seus cérebros, dando a eles o chamado sexto sentido, despertando o sentido da supervisão e também da clarevidência, fazendo o ser humano prever ações futuras. A partir daí, por volta de 3400, iniciaria-se a era chamada Era de Ouro. Nessa Era de Ouro, o governo mundial iria se unificar, se tornando um governo só, passando a se chamar Criadores Universais. Nesse período, as pessoas conseguiriam criar objetos a partir da mente. Diferente do que é hoje em dia, a população da Terra, nessa época que estamos falando, não passaria de 1 bilhão de pessoas. Hoje temos 7, não é mesmo? Outra coisa muito louca é que a população trabalharia apenas 2 anos de toda a sua vida, dos 17 até os 19 anos. Após isso, a pessoa não precisaria trabalhar mais e viveria tranquilamente, pois a Terra teria recursos suficientes para todo mundo, divididas igualmente para todo mundo ter uma vida tranquila, decente e sem trabalhar. Todas essas experiências e previsões estão escritas no livro Crônicas do Futuro, um livro que ficou por muito tempo secreto e hoje está público. Mas mesmo com vários relatos, muita gente não acredita nessa história. Paul Dienach pode ter apenas alucinado durante o coma, por causa da doença, ou simplesmente ter sonhado tudo isso. Mas o mais curioso é que o livro está aí, e só existem 12 exemplares desse livro. Outro fato curioso é que muitas coisas ditas pelo Paul no livro também foram relatadas por outros possíveis viajantes. E aí que muita coisa que Paul escreveu em seu livro bate com possíveis previsões do futuro.
como por exemplo o catastrófico acidente de Marte em 2265, ou também a Terceira Guerra Mundial em 2309. São coisas que a gente ainda não sabe quando vão acontecer, mas que possivelmente podem acontecer no futuro. Não estamos aqui para julgar se é verdade ou não toda essa experiência, mas sim para apresentar e contar essa misteriosa história. A história do homem que viajou para 3906 e o que ele escreveu em seu diário. A gente não vai dizer se é verdade ou não, né? Porque essa é uma opinião nossa, mas e você aí? O que você acha de tudo isso? Dessa história, de possíveis viajantes do tempo, De possíveis coisas que podem acontecer de verdade, das previsões que o cara fez, você acha que pode acontecer, né? A respeito de Marte, telepatia. ou da Terceira Guerra Mundial. Deixa tudo aqui nos comentários. Se você gostou, então deixa o seu like, se você não deixou antes também. Vamos botar uma meta de like. Quanto, Daniel? 403.906. Esse aqui, ó, galera. Se bater essa meta aqui, Nós vamos viajar para o futuro. nós vamos viajar para o futuro e Escrever- fazer um vídeo pra vocês, o de que lá. que a gente viu. A gente grava de lá. Legal, hein, mano? Vamos. Olha, está aqui, velho. Pô, que papo é esse, mano? É isso, então. Deixa seu like, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários uma sugestão e o que você acha dessa história toda. Ah, redes sociais. Aqui na tela da Limor, Lucas Marques, se você sabia vídeos. Ei, vai lá no nosso story e fala, mano, que louco, eu acredito em viagem do tempo. Eu não acredito, mas eu acho louco. Eu acredito em ET, em Jesus Cristo. Isso mesmo. Vai lá e fala o que você pensa no nosso story. Ficamos por aqui então, isso tudo pessoal, até a próxima. Valeu! Agora eu vou fazer um teletransporte, vai vendo, ó, se liga, eu sou foda, ó.